Sistema sexagesimal e radianos. Antes de entender o sistema sexagesimal e o radianos, vamos entender sobre ângulos. Ângulos, que em latim significa ângulo, esquina ou canto, e em grego significa goma, reunião de duas retas, temos, por exemplo, duas semirretas e temos o ângulo, que é o encontro destas duas retas, que, como eu disse, em latim, ângulos, esquina ou canto, essa esquina. E em grego, gona, reunião de duas remirretas. A princípio, vamos entender o ângulo reto, o ângulo raso e o ângulo de 360 graus, que equivale a uma volta. O ângulo reto é quando temos o encontro das duas retas, formando um 90 graus. É como uma quina de uma parede. É uma sala, encontro de duas paredes. Aqui nós temos 90 graus, que equivale ao que chamamos ângulo reto. Um ângulo de 180 graus, vamos chamar ele de ângulo raso. Então, temos ângulo raso, ou seja, ele tem 180 graus. Se eu completar aqui, ó, meia volta, 180 graus. E temos o ângulo de 360 graus, que equivale a uma volta inteira da circunferência. Se eu começar do zero e der a volta inteira na circunferência, eu terei 360 graus. Portanto, eu posso dizer que uma circunferência tem 360 graus e meia circunferência tem 180 graus. E vamos entender sobre sistema sexagesimal. Eu tenho um ângulo de 180 graus, um ângulo raso de 180 graus, e eu vou dividir este ângulo de 180 graus em três partes iguais. Portanto, se eu dividir 180 por 3, eu terei três partes de 60 graus. Então, teremos lá 180 dividido por 3, eu tenho um primeiro pedaço, um segundo pedaço e um terceiro pedaço. E todos esses três pedaços possuem 60 graus. Lembrando que se eu dividir este ângulo de 60 graus em 2, eu terei aqui, vou dividir em 2, eu terei aqui 90 graus. Este 60 dividido por 2, eu tenho 30 de cada lado. 60 mais 30, 90. Então, voltando para o sistema sexagesimal, temos esta primeira parte aqui. Se eu dividir esses 60 graus em 60 partes iguais, eu terei 60 graus. Portanto, se eu estiver falando em 60 graus exatos, eu falarei 60 graus, 0 minutos e 0 segundos. Portanto, eu represento o minuto desta forma e os segundos desta forma. Se eu estiver falando em 45 graus exatos, o que é um pouquinho menor que 60 graus, eu falarei 45 graus, 0 minutos e 0 segundos. É claro que quando falamos em valor em grau exato, apenas utilizamos 60 graus, 45 graus. Se eu estiver falando em 32 graus, 25 minutos e 13 segundos, como eu vou transformar isto em valor sexagesimal? Eu vou transformar todo este número que está em graus em valor decimal. Portanto, eu tenho 32 graus mais 25 dividido por 60 mais 13 dividido por 3.600. Por que 63.600? Lembrando que 1 minuto equivale a 60 segundos e 1 segundo equivale a 60 vezes 60, que equivale a 3.600. Aqui estamos falando em minutos, então eu tenho 25 minutos que divide por 60. E aqui eu estou falando em segundos, eu tenho 13 segundos que divide por 3.600. Se efetuarmos toda essa conta, teremos 32 mais 25, que divide por 60, eu tenho 0,4166, mais 13, que divide 3.600, eu terei 0,0036. Ao somar todos esses valores, eu terei 32, 42,
0,03, ou seja, um valor em decimal que equivale a 32 graus, 25 minutos e 13 segundos. Então, esta é a forma de transformar um grau quebrado em valor decimal. É o sistema sexagesimal, trabalhando com uma forma decimal. E o sistema de radianos? Então, veremos agora o sistema de radianos. Vamos apagar para poder explicar o sistema de radianos. Pensando aqui na circunferência, nós temos o sistema de radianos. Lembrando que o diâmetro é esta linha que traça inteira a circunferência. Então, o diâmetro ele corta toda a circunferência. O radiano é a metade do diâmetro, então é do centro até a circunferência. Então, entre a circunferência, eu tenho vários raios que cobrem toda a circunferência. E o radiano, o que seria o radiano? Pensando em raio, eu tenho aqui um raio. Se eu traçar, se eu pegar o valor deste raio e traçar da parte da circunferência referente a esse raio, vamos dizer em uma unidade, se eu tiver a mesma unidade na circunferência, por exemplo, eu tenho o valor deste raio aqui, que equivale a este pedaço, que equivale, que este aqui é o tamanho do raio, que equivale a este pedaço. Portanto, eu tenho um raio, ele equivale, o mesmo raio equivale em toda a circunferência, e este pedaço na circunferência equivale ao raio que eu tenho. Portanto, meu ângulo aqui é o tamanho do raio. Eu tenho aqui o ângulo, o tamanho do raio, e aqui também temos o raio. Portanto, por que π, então, equivale a 3,14 e assim os números infinitos que conhecemos? Porque eu tenho esse tamanho do raio, 1, 2, 3 vezes 0,014, o tamanho de uma circunferência. Então, um π, que equivale a 3,14, equivale a 180 graus. Estou falando em radianos e estou falando em ângulo. Se eu falar em uma circunferência inteira, 2π, 2π eu vou ter, se aqui deste lado eu tenho 3,14, e aqui eu tenho mais 3,14 de radiano, então 2π será 6,28, o número infinito, que é igual a 360. Então, aqui eu tenho uma meia circunferência, que equivale a 180 graus, que equivale a 3,14, que equivale a 1 π de radianos. E uma circunferência inteira, que equivale a 360 graus, que equivale a 2π, que equivale a 6,28. E também podemos calcular o valor de π utilizando as fórmulas. Por quê? Se eu medir o tamanho total da circunferência e eu medir o diâmetro, eu terei a circunferência, o valor da circunferência, o tamanho da circunferência, que divide o diâmetro, será igual a um valor de π, que é 3,14. Então, se eu pegar o valor da circunferência e dividir pelo diâmetro, a linha total que corta a circunferência, eu terei 3,14. E se eu pegar o valor da circunferência e dividir pelo valor do raio, equivalerá a 2 vezes π. Ou seja, eu pego o valor da circunferência e divido só pelo tamanho do raio, eu terei igual a 2π, que é igual a 6,28. Então, podemos fazer uma experiência com barbante, medindo a circunferência, o valor da circunferência, pegar o valor do diâmetro do raio. Em todas as circunferências que fizermos isso, teremos o valor de π 3,14 e o valor de π 6,28, com os seus infinitos números. Vejamos alguns exemplos para transformar o ângulo em radiano. E, por exemplo, eu quero saber quanto vale 45 graus em radianos. Qual é o valor em radianos equivalente a 45 graus? Porque eu posso representar em ângulo e eu posso representar em radianos. Eu sei que 180 graus equivale a
π. 180 graus equivale a π. E eu quero saber quanto que equivale 45 graus. Eu desconheço o valor em radiano de 45 graus. E como que eu vou descobrir isso? Regra de cruz. Eu quero achar o valor de x, então esse x eu vou passar para lá. Então, eu tenho 180x, que é igual a este 45, vai passar para lá. 45 graus que multiplica π. Se eu quero achar o valor de x, eu vou isolar este x. X é igual a 45 graus de π, que divide 180 graus. Se eu tenho grau aqui, eu corto. 45, posso dividir 45 por 45. Se eu dividir 45 por 45, eu tenho 1. Então, x é igual a 1 sobre. Se eu dividir 180 por 45, fórmula da simplificação, eu terei 180 dividido por 5, 4. 1 sobre 4 de π. Ou seja, x é igual a π sobre 4 de radianos. Então, eu achei o valor em radianos de 45 graus. Pegamos um outro exemplo. Eu quero, por exemplo, converter 120 graus em radianos. Vamos apagar este cálculo e fazer este outro cálculo. Quero converter, então, 120 graus em radianos. Então, eu sei que 180 graus equivale a π, a 1π. Então, eu quero saber quanto vale 120 graus em radianos. Então, aqui é o valor que eu desconheço. Corto este grau e este zero com este grau e esse zero. E eu posso, se eu quiser, já simplificar aqui. 18 e 12, qual é o número que eu consigo simplificar ao mesmo tempo? Se eu simplificar por 6, 18 por 6, eu vou ter 3. Se eu dividir 18 por 6, eu tenho 2. E eu tenho igual a π sobre x. E agora, eu vou isolar o valor de x. Então, eu quero saber o valor de x, vou passar a fazer regra de cruz. Esse x está dividindo, eu vou passar ele como multiplicando. Igual, este 2 está dividindo, eu vou passar ele como multiplicando. E x é igual a 2π, que acontece com este 3, que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu concluo que 120 graus, o valor dele em radianos, é igual a 2π, que divide 3 em radianos. Portanto, eu tenho todos os ângulos aqui. Posso representá-lo como ângulo ou eu posso representar como radianos. E quando eu quiser converter valores, ângulos, acima de 180 graus? Por exemplo, eu quero converter 210 graus. Vamos apagar e vamos fazer com 210 graus. Eu tenho 210 graus que eu quero converter em radianos. Portanto, 180 é menor que 210, então, eu tenho 360, que equivale a 2π. Se 360 graus equivale a 2π, quanto vale em graus 210? Então, eu tenho 210 equivale a x. Eu corto esse grau com esse zero, este grau com esse grau e esse zero. Então, eu tenho 36 por 21. Posso já dividir o 36, simplificar o 36 por 21, eu consigo simplificar por 3. Se eu dividir aqui por 3, eu terei 36 por 3, 12. E 21 por 3, eu tenho 7, que é igual a 2π sobre x. E, novamente, eu vou querer isolar o valor de x. Então, eu vou fazer regra de cruz. Este x está dividindo, ele vai passar para lá como multiplicando. Então, eu terei 12x, que é igual a 2π. Este 7 está dividindo, ele vai passar multiplicando. E eu terei 12x, que é igual a 7 vezes 2, 14π. Eu quero isolar este x. Vou continuar aqui. Eu quero deixar este x sozinho. Então, eu tenho o 12 multiplicando, vou deixar o x sozinho, vai ficar x é igual a 14π,
E o 12 está multiplicando, eu vou passar como dividindo. Existe como simplificar ainda? Sim, se eu simplificar por 2 em cima, no numerador, e 2 no denominador, eu terei x é igual a 14 dividido por 2, 7π, que divide 2 dividido por 2, eu tenho 6. Então, meu valor de x é 7π sobre 6. Ou seja, o radiano de 210 graus equivale a 7π sobre 6. Então, aqui, portanto, aqui equivale a 210 graus. 7π sobre 6. E eu posso fazer este processo de transformação de ângulo em radianos com todos os ângulos que eu tiver no círculo trigonométrico. Vejamos a seguir outros vídeos contendo conceitos de trigonometria plana. Eu vos convido também a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site tariasplus.com.